mais uma aula, tá certo? Falando aí, continuando a falar dos problemas ambientais. Já falamos sobre superpopulação, já falamos sobre poluição, já falamos também sobre a degradação do solo. E a nossa última aula foi falando sobre desmatamento. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que nos preocupa muito, tá certo? E que tem consequências irreparáveis na natureza. Porém, um dos maiores causadores continua sendo aí o ser humano, tá certo? Hoje nós iremos falar da degradação da fauna e da flora, tá certo? Vamos falar de extinção, vamos falar dos seres vivos, não só os animais, mas de seres vivos que têm entrado em extinção, tá certo? Mas para isso nós precisamos saber, primeiro, o que significa esse termo extinção, muitas vezes falado, não só pelos professores de ciência, mas já mencionados, muitas vezes até na própria televisão, falando de uma determinada espécie de animal, ela entrou em extinção. Quando acontece a extinção, tá, nós estamos falando do desaparecimento de todos os indivíduos dessa espécie, tá certo? Então, quando eu falo que está em extinção, eu estou dizendo que está desaparecendo todos os indivíduos, tá certo? Todos os exemplares daquela espécie. Então, se eu disser que o mico-leão-dourado foi extinto, significa dizer que desapareceu todos os indivíduos daquela espécie, tá certo? Então, existem duas formas de extinção, de acontecer essa extinção. Uma é de forma natural e a outra é a forma artificial, tá certo? Então, no histórico do planeta Terra, no histórico dos seres vivos, já existe extinção há muito tempo, tá certo? E é um processo extremamente natural. Por quê? Muitas vezes, devido a desequilíbrios ambientais causados pela própria natureza, como o vulcanismo, tá certo? Ou até mesmo a glaciação, que é o vulcanismo, o vulcão entrar em extinção em uma determinada área, matar todos os seres vivos. E a glaciação, ou seja, congelar todos os seres vivos, também podem ser causados aí uma extinção de forma natural, tá certo? Além disso, lá no assunto de evolução, nós podemos compreender um conceito que foi descrito por Charles Darwin, que é o conceito de seleção natural. O conceito de seleção natural diz que os mais adaptados a uma determinada região ou a um determinado ambiente, tá certo? Eles sobrevivem. Os menos adaptados não sobrevivem. Ou seja, os menos adaptados acabam não tendo sucesso. E ele não tendo sucesso, não vai ter sucesso reprodutivo, não vai perpetuar a espécie. Tá ok? Então, a seleção natural, ela exatamente é um processo de extinção de alguns animais, de alguns indivíduos, de algumas espécies, tá certo? De alguns seres vivos e apropriação de outros. Os mais adaptados reproduzem, os menos adaptados acabam passando por um processo de extinção. Isso é extinção natural. Porém, a parte que nos preocupa aqui na educação ambiental é exatamente a parte da extinção artificial, que é ocasionada, tá certo? Que tem aí como uma consequência da ação do homem. Então, quando a gente fala de extinção natural, é um processo extremamente tranquilo que acontece na natureza, algumas espécies saem e outras se sobressaem. Agora, a artificial, quem está, de certa forma, se sobressaindo, seria o homem se aproveitando dos recursos da natureza sem fazer a devolutiva de forma positiva e aí ocasionando essa extinção de seres vivos. Bom, e aí o que a gente pode falar? A extinção de uma determinada espécie, seja ela uma bactéria, um fungo, um protozoário ou um próprio animal, uma planta, vai acontecer um desequilíbrio ambiental. Esse desequilíbrio pode ser ocasionado por quê? Ocasionado pela falta de recurso ou até mesmo pela falta de um predador, pela falta de uma presa na cadeia alimentar, tá certo? Então, devido a esse problema, foi criado hoje uma lista de todos os seres vivos que vivem passando por atualização, que está em extinção ou que já estão extintos.
tá certo? O nome dessa lista é Red List, tá certo? Do inglês, né? Lista vermelha, que é exatamente um catálogo de espécies em extinção. Bom, o que ocasiona de forma artificial essa extinção? Quais são as ações do homem que podem ocasionar a extinção? Primeiro a gente vai falar degradação ambiental, a retirada o próprio desmatamento, as queimadas. Desde quando iniciou esse processo de industrialização, a retirada demais do recurso da natureza de forma indevida já vem ocasionando a extinção de algumas espécies, tá certo? Quando se retira uma árvore, é interessante que a gente coloque na nossa cabeça que aquela árvore pode ser um habitat de outros seres vivos que ali podem estar residindo ou habitando aquele determinado local. Outro fator que a gente pode estar mencionando como a causa da extinção é exatamente a introdução de espécies exóticas, ou seja, espécies que não fazem parte daquele habitat e que foram inseridas ali por algum motivo. Qual o grande problema de se colocar uma nova espécie num habitat que não é o dele? Primeiro, não tem predador natural, tá certo? Então ele vai se desenvolver, reproduzir bem facilmente, porque não tem predador natural. Ninguém vai matar para comer, tá certo? Não vai ter dificuldade de reprodução, afinal de contas, se não existe um predador, não existe nenhum problema na reprodução, tá certo? Eles vão se reproduzir normalmente, tranquilo ali, de boa, tá? Suave, tá todo mundo bem. Chegamos novo na parada aqui, ninguém mexe com a gente, e por não mexer com a gente pode namorar à vontade, tá certo? E aí, com isso, além disso, ele vai estar lá reproduzindo, vai estar sem predadores, e aí qual o grande problema? Ele vai começar a competir com as espécies que lá já habitavam, que lá estavam sossegadinhas, na sua região, né, nativa ali, e aí vai começar a competir, vai brigar pelos alimentos, vai brigar pelo oxigênio, vai brigar dos demais recursos que a natureza pode estar ofertando para ele. Então, se existe uma população que já estava ali, e eu chego com outra ali, essa outra vai começar a competir, vai começar a querer tomar o espaço dela, tá certo? E aí, pode sim que essa, por não ter predador, porque está se reproduzindo bem, acabe assumindo o lugar daquela outra, extinguindo aquela que já estava, tá certo? Então esse é um grande problema. A extinção, a introdução de colocar, fazer essa introdução de espécies exóticas, ela é a segunda maior causa, presta atenção, ela é a segunda maior causa da perda da biodiversidade, tá ok? Então é um problema sério, bem complicado, tá certo? E essa introdução vai desencadear aí, vários problemas no ecossistema, e esses problemas de ecossistema não é só é pro bichinho que está se extinguindo, não. Isso vai ocasionar problemas tanto na pré-economia, como para a saúde pública. Então é aquela história, tudo que a gente faz com a natureza devolve de uma certa forma para a gente. Nem sempre de uma forma tão agradável, como é o caso aí de pandemias, de epidemias, vários problemas mesmo que podem ocasionar, tá ok? Então, a nossa aula de hoje foi sobre extinção, degradação da fauna e da flora. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.